Fala você, meu aluno, minha aluna do AlphaCom. Sou o professor Diogo Medeiros, professor de Direito Constitucional, professor de Direitos Humanos aqui do curso. Estamos tratando dos direitos individuais, aqueles previstos no artigo 5º da Constituição Federal. 78 incisos é o artigo que mais cai em toda e qualquer prova de concurso, como eu estou frisando desde já. Falamos em aulas passadas do caput do artigo 5º. Falamos inicialmente dos destinatários da proteção dos direitos individuais. Qualquer pessoa humana, pessoa física, brasileiro ou estrangeiro ou até o apátrida, e pessoas jurídicas naquilo que for cabível. Inclusive, pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Falamos, em seguida, dos direitos individuais em espécie. Falei já do direito à vida, do sentido positivo e negativo do direito à vida, o de se manter vivo e o de preservar condições dignas de vida. Falei dos casos de relativização do direito à vida, os casos na Constituição, o caso na Constituição Federal é um só, a relativização no caso de guerra declarada, quando houver a possibilidade de pena de morte, nessa hipótese. Casos na legislação infraconstitucional, o aborto para salvar a vida da gestante, o aborto decorrente de estupro, casos jurisprudenciais, o aborto com anencefalia, que nem aborto é, porque não há qualquer expectativa de vida num anencéfalo. O caso de pesquisas com célula-tronco que foi admitida pelo Supremo. Vimos que vai ser julgado o caso de descriminalização ou não do aborto no primeiro trimestre de gestação. Vimos que teve um julgado desse da primeira turma, mas que não teve caráter vinculante. Vimos a igualdade sobre o viés formal, aquela igualdade jurídica, aquela igualdade na lei. Vimos a igualdade material, onde nós reconhecemos desigualdades fáticas e aplicamos ou uma justiça distributiva, concedendo maiores doses de vantagem a quem se encontra em situação desigual, como o estabelecimento de discriminações positivas pelas políticas de cotas. Vimos também a justiça de reconhecimento de identidades dentro da isonomia material e vimos alguns julgados importantes, o Supremo reconhecendo a união estável como entidade familiar, a união homoafetiva como entidade familiar. Vimos o caso de alteração do nome e do gênero, independente de cirurgia de transgenitalização ou de redesignação sexual ou de tratamento hormonal. Vimos que o Supremo considerou a homofobia e a transfobia o crime de racismo. Considerou que é crime de racismo, é um racismo social em que pese não existir na lei do crime de racismo essa criminalização, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26. A gente viu vida, igualdade, nós vimos agora há pouco a liberdade sob diversos vieses, liberdade de expressão sendo vedado anonimato, sujeito à responsabilidade civil, indenização material, moral à imagem e o direito à resposta, a responsabilidade penal. Nós vimos aí liberdade religiosa, o Brasil como um país laico, alguns julgados importantes, o ensino religioso que pode ter natureza confessional, o sacrifício de animais em ritos religiosos como possível. Vimos que o proselitismo religioso não é considerado racismo. Vimos a liberdade de informação, onde o Supremo entendeu que não precisa de diploma de jornalista para divulgar a informação, não precisa da autorização do biografado para obras biográficas, sendo posteriormente, se for o caso, pedido indenização material, moral ou imagem, o direito de reunião, que não precisa de autorização, sendo necessário apenas prévio aviso. Vimos um julgado importante do ano passado, onde esse prévio aviso, ele é relativizado, porque naquele caso concreto, a administração pública, as autoridades competentes conseguiram ter o conhecimento que ia existir a reunião, beleza? Apanhado geral. Voltamos. Direito de propriedade. Vamos lá. O direito de propriedade é um direito eminentemente individual de primeira geração. Então, é garantido o direito de propriedade sendo respeitada ou cumprida a função social. Então, eu tenho a propriedade, mas eu não posso exercê-la com motivos egoísticos. Não, eu tenho que dar função social à propriedade, dar função social à terra, construir, edificar,
plantar, eu não posso deixar aquela terra parada. A função social, por exemplo, segundo José Afonso da Silva, é até um componente do direito de propriedade, de forma que se eu não exercer a função social, eu não tenho nem propriedade. Para outros doutrinadores, majoritariamente, a função social é só uma mitigação, uma restrição ao direito de propriedade, já que nenhum direito é absoluto. Então, olha só, já que nenhum direito é absoluto, e isso, só fazendo uma ressalva, está previsto no artigo 5º, inciso 23 e seguintes. 23 e seguintes. Então, já que nenhum direito é absoluto, eu vou trazer aqui, na verdade é 22, desculpa. É 22. Já que nenhum direito é absoluto, eu vou trazer duas restrições ao direito de propriedade que a banca costuma cobrar em carreiras policiais, que é a desapropriação versus a requisição administrativa. Eu já te dei o spoiler, eu já falei que ambos os institutos são relativizações no direito de propriedade. No caso da desapropriação, eu tenho a perda definitiva da propriedade. O Estado ele vai me tomar a propriedade, respeitado o devido processo legal. Aqui não. Na requisição, eu tenho uma utilização temporária. Eu não perco a propriedade, eu perco a posse de bens, serviços e instalações de forma temporária. Aqui é muito menos restrito do que nessa hipótese de desapropriação. O artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, ele vai falar das hipóteses de desapropriação por necessidade. A desapropriação vai se dar por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social. Necessidade. Eu vou passar uma rodovia, só que onde eu estou traçando a rodovia, sua casa está lá. Então, para construir a rodovia, eu preciso desapropriar sua casa. Necessidade. Utilidade pública, eu vou construir uma escola. Eu posso construir numa esquina X ou numa esquina Y. Eu prefiro, mais interessante, para o erário, menos caro, eu desapropriar sua casa para construir uma escola. Ou por interesse social, que é a hipótese de reforma agrária. E a Constituição, no artigo 5º, inciso 24, vai falar que eu vou ter que indenizar o proprietário. Eu não posso deixar de indenizá-lo. Eu vou ter que pagar. E essa indenização, ela tem alguns caracteres. Essa indenização, ela tem 3 caracteres. Ela é anterior, vou botar prévia, porque é como a Constituição fala. A indenização é prévia, é justa e em dinheiro. Como regra em dinheiro. Então, olha só, a indenização é anterior, é prévia ao ato de desapropriação. A indenização ela é justa, ou seja, o valor monetário do bem. E a indenização ela é em dinheiro como regra. Só que nós temos hipóteses lá na ordem econômica, lá no capítulo da política urbana, de desapropriação, por exemplo, por títulos da dívida urbana, quando o imóvel público não estiver cumprindo sua função social. É uma exceção da indenização em dinheiro, porque o indivíduo não está cumprindo sua função social aqui, ó. Nós temos hipótese de indenização que não é em dinheiro, é em títulos da dívida agrária, lá para a reforma agrária, beleza? Nós temos uma hipótese, inclusive, que não haverá indenização. Qual é essa hipótese? É a hipótese da propriedade estar sendo utilizada para manutenção de mão de obra escrava
ou plantio, cultura de plantações ilegais de droga. Nessas duas hipóteses, haverá uma desapropriação sem qualquer indenização. Beleza? Tem previsão na Constituição Federal. E a requisição administrativa está prevista no artigo 5º, inciso 25. Então, só vou colocar os artigos aqui, ó. Artigo 5º, inciso 24, requisição, artigo 5º, inciso 25. Isso cai pra caralho em prova, a diferença. Olha só, a requisição utilizo temporariamente, bens, serviços e instalações. A desapropriação tem esses requisitos aqui, ó. Necessidade, utilidade ou interesse social. A requisição, ela vai ocorrer quando houver iminente perigo público. E vai ter indenização? Então, qual é essa hipótese, por exemplo, de iminente perigo público? Lá em Brumadinho, não teve o desastre natural lá da Vale, que arrombou tudo? Eles pegaram os sobreviventes e colocaram em casas específicas. Ó, eu vou pegar sua casa aqui e sua casa vai ser abrigo para todo mundo. Requisição administrativa, ou seja, utilização temporária de um bem, porque há um iminente perigo público. Beleza? Aquela hipótese, cara, eu já vi isso acontecendo. Vocês já viram aquela hipótese que todo professor fala do cara, do policial? O policial tá trabalhando. Aí chega aí você tá com um preso, vamos supor, você tá com um preso lá. Aí o preso foge. Vá! É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. O preso foge. Pô, eu tenho altas histórias de preso fugindo, cara. Aí o preso foge. Você vai e requisita um carro. Você imagina, o cara tá passando de carro, você, sou policial, tô requisitando seu carro e vou atrás do cara. Utilização temporária de um bem. Pode ser? Pode. Eu já vi isso acontecendo, cara. Um policial maluco, um policial militar maluco fez isso numa blitz. O cara tava fazendo a blitz, o cara vazou, ele parou o próximo carro e falou assim, segue o motoqueiro lá. Olha que loucura. E aí, iminente perigo público. Vai ter indenização nesse caso? Olha a diferença, muito cuidado, levanta agora, calma, que é isso que cai em prova. Olha só vai ter indenização se houver dano. E a indenização, olha os caracteres, olha a diferença da desapropriação. A indenização é ulterior, posterior, só se houver dano. Então, na hipótese lá do policial militar, que pegou o carro do cara para perseguir o motoqueiro, se ele deixou o carro de boa, se não teve dano, tá safo. Vida que segue o jogo. Fechou? Agora, se ele batesse o carro, aí deveria o Estado indenizá-lo. Beleza? Utilização temporária, iminente perigo público, a indenização anterior, se houver dano. Olha só, galera. Vem comigo aqui no slide que eu vou te falar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também, que esse cai. Olha aqui, ó, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Para quê? Referente ao pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, nós temos a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que seja os bens trabalhados pela família. As atividades decorrentes da atividade produtiva não será objeto de penhora. Penhora é a constrição de um bem que vai ser utilizado como moeda de troca para pagamento de alguma dívida do indivíduo. Beleza? Olha só, galera. Vamos então para o direito de privacidade. Vem aqui, ó. Direito de privacidade. O direito de privacidade é um direito que veda a intromissão de qualquer pessoa sob a esfera individual. Então nós temos que é garantida o direito à privacidade, à imagem e à honra da pessoa. E na hipótese de violação a esses direitos, a indenização material, moral ou a imagem. Então nós temos assim, ó, a intimidade, ela tá aqui, num círculo menor. A intimidade é algo mais íntimo e a privacidade é um pouco maior. Aqui seria intimidade.
A intimidade é um espaço mais íntimo da pessoa. E a privacidade está aqui. Privacidade que você posta no Instagram, tá tudo ali. Agora, o que você não posta no Instagram, velho, tá aqui. Que é o que o bicho pega, né? Então, olha só. Deixa eu ver o que tem no slide aqui. Não, não é a hora ainda. Vamos, então, à inviolabilidade domiciliar, dentro do direito de privacidade. Olha só. Dentro do direito de privacidade, vamos estudar a inviolabilidade do domicílio. Olha só, artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Lê comigo lá. A casa é asilo inviolável. Ah, tá aqui, ó. Tá até no PowerPoint, ó. Joga aí pra mim. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Então, pausa aqui e vem comigo no quadro. A inviolabilidade domiciliar protege a casa como asilo inviolável. Então, eu estou tratando da esfera. A casa como asilo inviolável é a esfera espacial da privacidade. Beleza, então a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Pô, se eu tô na minha casa, eu tenho privacidade, eu quero privacidade. Eu não quero que ninguém entre lá que eu não desejo que esteja lá. Beleza? Beleza, a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Só que vamos estabelecer aqui algumas hipóteses que eu posso entrar na casa independente do consentimento do morador. Então, olha só. Entrada na casa independente do consentimento do morador. Quais são as hipóteses? Eu vou colocar aqui, ó. Entrada na casa sem consentimento do morador. Quem entra na casa sem consentimento do morador é um filho da puta. Como assim? Olha aqui, o filho da puta. FDP. É um FDP. Ou seja, na hipótese de flagrante delito, que são as hipóteses elencadas no artigo 302 do Código de Processo Penal, na hipótese de desastre ou para prestar socorro. Nessa hipótese, eu posso entrar na casa sem consentimento do morador, mas a qualquer hora do dia. Aqui pode tudo. O filho da puta pode tudo. Você vê, o cara é tão folgado que ele pode tudo. Ou seja, quando houver flagrante delito, quando houver uma hipótese de desastre ou para prestar socorro, que seria a mesma coisa que desastre aqui, o Constituinte foi redundante. Eu posso entrar na casa sem consentimento do morador e a qualquer hora do dia. Beleza, só que antes disso, o que é casa? O que a Constituição vai proteger como esfera espacial do direito de privacidade, do direito de estar só, do direito de se vedar qualquer intromissão ilícita à sua esfera pessoal? Olha só, vem cá então. Vou colocar aqui, ó. Espera aí que eu vou fazer uma divisão. E vou botar aqui então, dentro do tema. O que é casa? O que é considerada casa? Olha o que a jurisprudência fala, o que é casa. Eu já vou te adiantar aqui. A casa é qualquer espaço, é qualquer compartimento, compartimento habitado
mais não aberto ao público, mais que haja, então, um compartimento habitado, alguém habita lá. Não é aberto ao público, não pode entrar qualquer um, mas que exista uma expectativa de privacidade. Eu tenho expectativa de privacidade em torno daquele compartimento habitado, não aberto ao público. Se liga que o próprio Código Penal, quando vai criminalizar a violação do domicílio, ela tenta falar o que é casa. Acompanha comigo no slide aí, desculpa, é o artigo 150, parágrafo 4º. 150, parágrafo 4º do Código Penal. Acompanha comigo lá no slide, olha lá. A expressão compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, que mais? Qualquer compartimento não aberto ao público, onde alguém exerça profissão ou atividade. Então, olha só, é considerado casa. É considerado casa pela doutrina. A casa, propriamente dita, mas toda a estrutura dela. Como assim, professor? O porão, a garagem, o subsolo. A casa, mas toda essa estrutura. Porão, garagem, subsolo. O que mais que é casa? Qualquer, como fala o dispositivo aqui, ó, qualquer aposento, joga lá para mim, ó, qualquer aposento de ocupação de habitação coletiva. Então, vem aqui, ó, é qualquer compartimento, na verdade, é qualquer compartimento de natureza profissional. Isso é considerado casa. O sentido da casa é de interpretação lato sensu, ampliativa. Então, escritório de advocacia, de contabilidade, consultório, é considerado casa. Que mais? O espaço de ocupação coletiva que no momento está habitado. Por exemplo, quarto de hotel, quarto de motel, quarto de sei lá o quê, de qualquer tipo de hospedagem, beleza? Então, hotel, motel, pensão e pousada está considerado aqui, aposento de ocupação coletiva. Ou seja, quarto de motel, hotel, pousada, habitado. Ainda que temporariamente. Olha que interessante. O STJ considerou casa, aqui ó, o gabinete de um delegado de polícia. Considerou casa um compartimento de natureza profissional de um órgão público, gabinete do delegado de polícia. Beleza? Então o sentido de casa é tomado de forma ampliativa, Beleza. Olha só, olha a questão, joga aí para mim. Vou colocar uma questão que foi foda, de 2019. Olha só. A bolé de um caminhão utilizada pelo motorista, ainda que provisoriamente como dormitório, local de guarda de seus objetos pessoais, em longas viagens, não pode ser objeto de busca e apreensão sem a competente ordem judicial, na hipótese de fiscalização policial com a finalidade de revista específica àquele veículo. Questão do CESP 2019, prova da PRF. E aí, bolé de caminhão, galera, vem comigo, é considerada casa? Aqui, essa questão, ela foi considerada certa, ela foi considerada casa para o CESP. Só que, porra, é óbvio que isso não é casa, porque nenhum direito é absoluto. Então, eu não posso utilizar de um direito como salvaguarda para a prática de um ato ilícito. Imagina se eu precisasse de mandado de busca para fazer uma revista num caminhão aqui em Cascavel, aqui em Foz. Você imagina a miséria que ia acontecer. Então, o STJ tem uma decisão falando assim, ó, da mesma forma que a espátula serve ao artesão como instrumento de trabalho,
A boleia de caminhão serve ao caminhoneiro, é instrumento de trabalho, pô. É instrumento de trabalho. Não pode ser imune à fiscalização, beleza? Tranquilo. Só que olha só, vamos então às hipóteses agora, e eu venho para cá, eu vou jogar para cá, de entrada na casa, com determinação judicial. Para cumprir um mandado de busca e apreensão. Qual é a ressalva da Constituição Federal? Pode fazer, mas só durante o dia. Durante o dia. Olha o artigo 5º, inciso 11, o final dele. Só durante o dia. Tá, mas o que se considera dia? Então, para eu cumprir um mandado de busca e apreensão, ou seja, entrar na casa sem o consentimento do morador, mas com a autorização judicial, já que a inviolabilidade domiciliar é uma cláusula de reserva judicial. Eu só posso invadir essa privacidade do indivíduo por determinação judicial e no filho da puta, no FDP, flagrante delito, desastre para prestar socorro. Beleza. O que é dia para fins de cumprimento desse MBA, do mandado de busca e apreensão? Tem um critério cronológico, doutrinário, que vai falar o seguinte, cronológico, que vai falar dia é de 6 às 18 horas. 6 às 18 horas. Tem um critério físico-astronômico que vai falar assim, é dia da aurora ao crepúsculo. Pô, virou filme de vampiro agora, a aurora ao crepúsculo, ou seja, do amanhecer ao entardecer. E um outro critério, que é um critério misto, de 6 às 18, misto porque misturou o cronológico com o físico astronômico, critério misto, ou seja, de 6 às 18, desde que haja luz solar. Beleza? Só que olha só, você tá no alfa não para aprender o básico. Olha o que eu vou te mostrar e é o que eu tô fazendo. Se você quiser eu te provo, eu coloco no meu Instagram e te provo. 6 às 18, a galera cumpre, 6 às 18. Sabe que horas eu estou cumprindo? 5 horas da manhã, até as 9 da noite. Com base em quê, professor? Vem comigo, olha só. Olha o artigo 22 na sua tela da Lei de Abuso de Autoridade. Artigo 22 da nova Lei de Abuso de Autoridade. Invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio às suas dependências judiciais ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial. Beleza, não é o caso que eu quero, é esse aqui, ó. Incorre na mesma pena quem cumpre mandado de busca após as 21 ou antes das 5. Galera, vocês repararam que indiretamente aqui, ou diretamente, ele está me dando o conceito legal de noite? Por que? Da onde o legislador achou esse horário? Porque a Constituição não fala o conceito de dia. Então ele está falando que noite é de 9 a 5. A contrário senso, eu posso interpretar que dia é de 5 às 21 horas, estendendo isso para o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Então, vem comigo aqui, me emprestando desse dispositivo que criminaliza o cumprimento de mandado de busca depois das 21 e antes das 5, eu estou me baseando para cumprir meus mandados. Galera, eu estou colocando isso, eu estou registrando isso em relatório de cumprimento de mandado de busca. E eu quero ver o que está dando. E eu estou fundamentando com base na Lei de Abuso de Autoridade. Isso é divergente, bem divergente, beleza? Então é bem incipiente, é bem novo isso aí. E aí vamos ver o que a jurisprudência vai começar a decidir. Tranquilo? Olha só. Essa jurisprudência é muito importante para você na prova. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas depois, a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade civil, disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade nulidade dos atos praticados. Esse é um dos julgados mais importantes de inviolabilidade domiciliar. Vem comigo aqui. Então, para eu entrar na casa com base em flagrante delito, eu tenho que justificar depois o porquê eu entendi que havia situação flagrancial. Beleza? Sob pena de responsabilidade civil, disciplinar e penal do agente que entrou. Olha que interessante aqui, vem comigo. Você que vai fazer prova da Polícia Federal, olha que massa isso aqui, ó. O STF já autorizou o cumprimento de mandado de busca à noite em escritório profissional para o específico caso de instalação de escuta ambiental. É o caso que se chama na doutrina de busca exploratória. Vem comigo aqui, olha o que aconteceu. A Polícia Federal estava investigando um advogado vem comigo aqui, o advogado por integrar a organização criminosa. Só que se liga, ele, o delegado, representou pela busca e apreensão, não para colher prova, para pegar alguma arma, algum objeto, algum documento, não, mas para implantar uma busca, um meio de obtenção de prova, para colocar um meio de obtenção de prova, ou seja, uma captação ambiental. Só que, porra, é óbvio que se eu cumprir esse mandado de dia, o cara vai ver que eu estou instalando lá o grampo ambiental, porra, a gravação ambiental. Neste caso, o Supremo permitiu que se colocasse à noite. Olha que massa esse julgado para cair na sua prova, sobretudo da Polícia Federal. E isso é velho, isso é de 2008, beleza? Muito importante esse caso específico, busca exploratória. Eu vou implantar um meio de obtenção de prova. E para eu ter sucesso nessa diligência, precisa que se faça à noite. O Supremo entendeu constitucional. Beleza? Olha só, vamos para o artigo 5º, inciso 12, que dentro do direito de privacidade vai tratar, então, da inviolabilidade das comunicações telefônicas. Inviolabilidade das comunicações telefônicas. Então, o que é inviolável? Olha lá, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Só que olha só, no último caso, olha a restrição, no último caso, leia-se, para as comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então vem comigo, o que o artigo 5º, inciso 12 está falando? Ó, é inviolável a comunicação por correspondência, telegráfica, de dados e telefônica. Só que no caso de comunicação telefônica, eu posso restringir esse direito fundamental se a lei assim o determinar, desde que para investigação criminal ou instrução processual penal. Lendo esse artigo 5º, inciso 12, você pode chegar à conclusão que só o que pode ser restringido é a liberdade de comunicação, porque as outras seriam direitos absolutos. Porque a ressalva é, no último caso, o último caso faz menção expressa às comunicações telefônicas. Não. Olha só, tanto é que teve um caso de cartas, né, pipo, a gente chama de pipo, é o linguajar do presídio, de pipo, que a galera tava mandando para os presos com salve. Então o maluco, o cara tava preso, ele mandava o pipo para fora do presídio, ataca o ônibus, incendeia o ônibus, faz o caralho, o diabo a quatro. O diretor do presídio interceptou essa carta. E aí, ele poderia abrir ou não? É o julgado. Olha o julgado aí no seu slide. A administração do presídio, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional, de preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma do artigo 41 da LEP, interceptar a correspondência que seria dirigida ao preso. Então vem comigo. Na verdade, todos esses direitos podem ser restringidos, beleza? Então não é a redação da Constituição Federal não foi das melhores, dá a entender que só seria restringido às comunicações telefônicas, no caso de interceptação, objeto da Lei 9296 de 96, que eu vou falar com vocês em outros blocos. Beleza? Continue comigo aí para mais dicas de direito constitucional para sua prova de carreira policial.